diante de tudo que você ouviu aqui, surge uma certa pergunta. Para quem é? Para quem será a vinda do Senhor? Para quem é que ele vai voltar? Para quem é que Jesus vem buscar? É interessante porque nós vemos que Jesus em João, né, que eu citei até no primeiro vídeo, Mateus, mas é João. João, no capítulo 14, né, ele vai dizer assim, ele vai, deixa eu ler o texto. Sim, certo. Ele vai dizer assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se não for assim, eu não vos teria dito, pois vou vos preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para que onde eu estiver, estejais vós também. Quer dizer, o que que isso traz? Para quem é essa vinda de Jesus? A primeira coisa é que é para aqueles que guardam, para aqueles que o aguardam e com paciência e esperança. Quando nós observamos 2 Pedro, no capítulo 3, e o versículo 4, você vê que já em Pedro, as pessoas já não queriam mais aguardar a promessa. Você vê que o versículo 4 já diz assim, e olha que Pedro ainda estava vivo, contemporâneo de Jesus, né? Aí vai assim: eles proclamarão o que aconteceu com a promessa da sua vinda. Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua do mesmo jeito, desde o princípio da criação. Aí Pedro vai dizer assim: contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quer dizer, quantas pessoas hoje aguardam a vinda de Jesus? Quantas pessoas? Poucas pessoas aguardam a vinda de Jesus, tem essa esperança. Porque você vê que quando a pessoa tem esperança, elas aguardam e quem aguarda está atento. É igual numa parada de ônibus. Quem vai para uma parada de ônibus, o que ela fica lá desapercebida? Ela fica lá de qualquer forma, olhando para um lado, olhando para o outro, conversando, batendo papo com uma pessoa sem estar nem aí para se o ônibus vem ou não. Não. A pessoa fica atenta. Pode até conversar com alguém, mas volta a olhar para ver se o ônibus já está vindo na avenida. Então, a vinda de Jesus, ele vai voltar para aquelas pessoas que o aguardam, mas não somente para as pessoas que o aguardam, mas para aqueles que não andam segundo a carne. Porque em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, diz assim, vamos ler o texto. Certo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, ele vai voltar para aqueles que não têm sobre si a condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a vinda do Senhor será para aquelas pessoas que andam segundo o Espírito, que não têm sobre si a condenação, porque já foram justificados por Cristo quando ele morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados. Não há mais condenação. A cédula que nos era contrária já era, não existe mais. Então, ele vai vir para buscar as pessoas que andam, que vivem uma vida de santidade, vai vir buscar as pessoas que o aguardam, que não pegaram as promessas de Jesus Cristo e Jesus não vai voltar nunca não. Não vai voltar não, tá demorando demais. Mas para aquelas pessoas que o aguardam, aqueles que o esperam, aqueles que não vivem uma vida de acordo com a carne, mas de acordo com o Espírito. Mas não somente isso, Jesus vai voltar para aqueles que têm a veste nupcial.
Em Mateus, no capítulo 22, Jesus, o texto vai dizer ali que o rei ia fazer um banquete ali para o seu filho e manda convidar várias pessoas, eles rejeitam, depois é mandado o convite para todo mundo, pela rua, pelos becos, por tudo que é lugar, e traz lá, traz pessoas de todas as classes, de tudo que é lugar, pobre, aleijado, mas depois o texto lá no finalzinho vai dizer que existia uma pessoa ali que não tinha veste nupcial, e ele, quer dizer, para participar da festa precisava ter a veste nupcial, e ele não tinha, e ele foi amarrado e jogado fora. Então é para aquelas pessoas que têm as suas vestes nupciais para o grande casamento entre Cristo e a sua igreja. Então é para aqueles que se prepararam, aqueles que têm as suas vestes limpas, que não é manchada pelo pecado, as vestes de justiça, como trabalha lá, como diz lá em Apocalipse. Mas não só para esse, mas para quem também Jesus vai voltar, para aqueles que o amam, que amam o Senhor, vivem para Ele, que ama, que se dedica à obra do Senhor, aqueles que cumprem o ID, do Senhor. E é tão aqui em Mateus, no capítulo 25, versículo 34, tem uma coisa bem interessante. Diz assim: então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão o Senhor: quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou quando com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te formos visitar? O rei lhe respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeres a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Quer dizer, a obra aqui está implícita, a obra social de uma forma geral, né? A obra social, o ID do Senhor abrangente, né? Marcos capítulo 16, versículo 15: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E aqui ele trabalha também um pouquinho da fé prática, né? Ele trabalha um pouquinho da fé prática, que ele vai dizer, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestisse, me visitaste, preso e preso foste ver-me. Quer dizer, uma obra abrangente, a obra completa de evangelismo. As pessoas acham, uma coisa que eu tenho muita dificuldade com o evangelismo de hoje, é que as pessoas acham que só entregar uma literatura está fazendo evangelismo. Que é uma coisa que eu, com exceção do marxismo, na teologia da missão integral, mas se conciliasse a obra social e o evangelismo, né? Pregar o evangelho é a prioridade, mas também após isso cuidar da alma da pessoa, cuidar da pessoa que tem necessidade, né? Assim como em Atos, quando as pessoas aceitavam Jesus, se vendiam as propriedades e dividiam ali entre todos, né? As viúvas eram cuidadas, né? E Tiago vai até dizer uma coisa interessante, que a fé sem a obra ela é morta, né? Foi até a questão de contradição entre muitos teólogos acharam que era uma contradição entre Tiago e Paulo, né? Que Paulo vai dizer que o justo é justificado pela fé somente, e Tiago vai dizer que a fé sem a obra é morta, mas não há uma contradição. Apenas o que Tiago enfatiza você tem fé, então mostre
a sua fé, que eu mostrarei a minha fé através das obras. Quer dizer, o camarada não faz as obras para se salvar, mas faz as obras porque é salvo. E você vê muitas vezes que muitos cristãos não têm isso, não se preocupam. Não se preocupam muito com a obra social, não se preocupam muito. É até uma questão de o porquê as igrejas históricas normalmente são ricas, né? São igrejas mais ricas, batista, presbiteriana, né? Luterana, essas igrejas são igrejas mais ricas, e isso é uma dificuldade para eles. Eles não evangelizam, é um dos fatores. Eu até vou fazer um vídeo sobre o porquê os históricos não evangelizam, mas esse é um dos fatores, porque você imagina aí, normalmente as igrejas históricas são compostas por pessoas ricas, elas irem visitar os moradores de rua, fazer um trabalho evangelístico com o morador de rua, e muitas vezes abraçar o morador de rua fedendo. E olha que eu fiz esse trabalho durante algum tempo com a igreja Polo de Nazaré 1, Assembleia de Deus, e é um trabalho onde você, muitas vezes, o camarada tá fedendo pra caramba, e tu tem que abraçar ele ali, tu tem que mostrar amor por ele de verdade, sem falsidade. Tu tá indo ali por amor àquela pessoa, e você vê que não é todo mundo que quer fazer isso. E você imagina uma pessoa que é rica, um juiz, ele aceitando Jesus, ele vai querer ir dar de comer a morador de rua? Ele não vai. Mas aqui Jesus, ele deixa claro que o id dele vai além somente de Jesus te ama e entregar uma literatura, mas é o tratamento do homem por completo. Então é para essas pessoas que Jesus vai voltar, para essas pessoas. E também para aqueles que estão preparados e servindo. Veja o que Jesus diz em Mateus capítulo 25, versículo 34. Vinde bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quer dizer, para essas pessoas, para as pessoas que guardam a palavra do Senhor com paciência e esperança, para aqueles que não vivem segundo a carne, para aqueles que têm as vestes nupciais para participar daquele grande casamento, para aqueles que amam o Senhor e vivem para Ele, e para aqueles que cumprem o ide do Senhor de propagar o Evangelho. Veja o que Jesus vai dizer: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então, é para essas pessoas que Jesus vai voltar. Não é para qualquer um. Não é o universalismo, né? Que no final das contas todo mundo vai ser salvo. Não. Jesus vai voltar para buscar o seu povo, aquele povo que ele escolheu, aquele povo que o aceitaram como Salvador, aquele povo que passaram a viver uma vida de santidade, aquele povo que renunciaram a si mesmo, negaram a si mesmo, tomaram sobre si a sua cruz e seguiram a Jesus até o fim da caminhada, aqueles que levaram a sua cruz até o Gólgota, até o final do percurso. Aqueles que foram, por mais que tenham tutubiado no meio do caminho, mas se levantaram e continuaram, se arrastaram até lá e chegaram até o fim. É para esses. É para aqueles que carregaram a sua cruz. E que não pararam pelo meio do caminho. Jesus, ele carregou a sua cruz até o Gólgota. E lá pagou pelos nossos pecados, pelo pecado de toda a humanidade. E nós carregamos a nossa cruz. Não até o Gólgota de que Jesus padeceu pelos nossos pecados. Mas uma prefiguração. O nosso Gólgota é o final da caminhada. Jesus já pagou pelos nossos pecados. Você não vai carregar a sua cruz para morrer por ninguém, mas você vai carregar a sua cruz até o ponto final. Esse é o sentido. Você vai levar a sua cruz até o fim. Até o fim. Tem até uma ilustração bem interessante, que é a pessoa chega e diz assim:
eu queria trocar minha cruz. Minha cruz tá muito pesada. É uma cruz muito pesada. Eu queria trocar ela. Aí ele é levado até uma sala, né? Levado até um galpão bem grande. E ele é colocado lá. Aí diz assim: pronto, faça o seguinte. Escolha aí uma cruz para você carregar. Aí ele vai lá. Ele vê uma cruz grande, uma cruz outra maior, outra menorzinha um pouquinho. E vai vendo cada um o tamanho de cada cruz. Quando ele chega, ele diz: achei, eu quero essa daqui. Aí é dito assim: essa daí é a sua. Quer dizer, carrega a sua cruz, meu irmão. Ela é sua. Ah, ela é pesada demais. Carregue. Porque é para você que Jesus vai voltar. Para aquele que carrega a sua cruz até o fim. Então que você possa meditar nessas palavras em nome de Jesus.